Estudante, seja bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. E esse é mais um vídeo da série das grandes obras literárias brasileiras. Hoje eu quero falar de uma obra de José de Alencar. É uma das obras indianistas dele, muito conceituadas no Brasil, que foi até elogiada por ninguém menos importante que Machado de Assis. Quer saber qual que é? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Para iniciar, vou fazer um breve resumo aqui da biografia de José de Alencar. Então vamos lá? Pessoal, ele é nascido no Ceará em 1829, século XIX, bem no comecinho. Ele veio para São Paulo, cursou Direito, se formou como um jurista, foi político. Aqui dentro de São Paulo, mais tarde ele virou deputado estadual e, por conseguinte, já no finalzinho ele voltou para o Ceará, tá? A maioria dos romances dele foi publicada enquanto ele estava no Brasil. Tome nota também, o livro Iracema, de José de Alencar, foi escrito em terceira pessoa. O narrador é onisciente, você percebe que ele sabe bastante da história. Tem até uma parte que o José de Alencar escreve, como aparece aqui, ó, uma viagem que me contaram nas lindas vargens onde nasci. É uma história que se passa no Ceará, terra natal de José de Alencar, ok? O gênero literário dele, como o José de Alencar bem explica, é uma lenda do Ceará, tá? Porque ele se passa ali como se fosse o início da colonização, do início da população do Ceará. É como se fosse uma prosa bem poética, tá? Com um fundo meio histórico, romance, indianista. Essa narrativa, ela vem tratar de bastante poesia, de bastante heroísmo, lirismo. A história em si, ela traz bastante riqueza para o estado do Ceará. Só para vocês terem ideia, lá no Ceará tem 4 estátuas de Iracema. O personagem que trabalha com a Iracema, já vou falar um pouquinho já, que é o Martim de Sá, Martim Moreno. Ele realmente existiu, ele foi um dos cabos portugueses que estiveram aqui no Brasil, é um europeu branco, que esteve aqui no Brasil na época da colonização. Então veja bem que tem várias verossemelhanças dentro desse romance, ok? Para você ter ideia aí, ele vem tratar bastante da época que, como eu falei, que estava se formando a população do Ceará. Então tome nota disso, a gente fala que é um tempo poético, porque é marcado pelos ritmos da natureza, tá? Pela ideia do nascer do sol, do pôr do sol, não tem aquela ideia de datas, de datação. E ele fala mais ou menos ali de 1600 a 1611, aonde ele vem dar um pouquinho de tempo histórico, tá bom? Então, a obra é dividida em 4 partes. Eu vou fazer aqui um breve resumo para você ter uma noção do contexto, tá? E como que você pode utilizar dentro da sua redação, ou como pode cair uma questão relacionada a esse enredo, a essa análise, a esse ponto de vista do autor, ok? O capítulo 1, ou a parte 1, é chamada A Chegada do Guerreiro Branco, porque o Martim Moreno, né, esse branco europeu que está aqui no Brasil desbravando novos territórios junto com a sua embaixada portuguesa, ele está ali no meio da selva fechada, obviamente com grandes dificuldades de adentrar a selva. Ele já está perto da aldeia Tabajara, que é a aldeia onde a Iracema reside, e ele, percebam que de costume as aldeias indígenas terem na sua circunferência, no seu perímetro de circunferência ali, emboscadas, né, para se proteger de ataques. E o Martim, ele cai numa dessas emboscadas, tá? Ele cai, se machuca, a aldeia toma ciência disso, vai ao encontro dele. Não é um encontro ali nada de batalha, nada sangrento, nada de conflito. É até um encontro bem harmonioso. A tribo raramente, inicialmente já percebe que Martim não vai oferecer nenhum perigo e oferece ajuda, oferece acolhimento porque ele está machucado da emboscada, ok? Leva ele para dentro da aldeia, ele é tratado com a medicina ali que eles conhecem, e já no primeiro dia ele toma contato com Iracema,
a Virgem dos Lábios de Mel. Ele se apaixona, se encanta por Iracema no primeiro contato com ela. Eles passam a conviver alguns dias ali no tempo que ele fica, tá? Na aldeia. Mas, obviamente, Martim precisa voltar. Ele precisa voltar para sua embaixada e continuar ali, né, a sua tarefa, que é desbravar novos territórios, conhecer novos extrativismo vegetal, as condições da natureza, como poderia explorá-la. Então ele precisava voltar e terminar o trabalho dele. Iracema, apaixonada, ela vai querer ir embora com Martim Moreno. Aqui vem a parte 2, que é o abandono da pátria. Por que abandono da pátria? Bom, ela acaba indo e olha só, o que tem de importante aqui com Iracema, tá? Ela guardava um... Entenda que a gente está falando de uma tribo indígena, que aqui você tem muita superstição. Então ela guardava um segredo chamado Jurema. O que é esse segredo chamado Jurema? Ela guardava as tradições e os costumes de maior essência da tribo. Ela era como se fosse uma personificação da deusa daquela tribo, porque ela era uma heroína, ela era desbravadora, ela tinha um quê aventureiro, ela não se apegava a ninguém, ela via a tribo como prioridade. Porém, neste momento, obviamente que eu estou resumindo aqui alguma parte, mas de tão encantada que ela tá, ela vai sim embora com Martim e trai a tribo, trai a pátria, tá? Abandona a pátria por esse amor, por esse sentimento que ela tá vivendo. Aqui, José de Alencar deixa aí uma ideia do conflito, tá? De que é deixar as origens. Bom, e aí vai ter uma guerra muito sangrenta. As observações aqui, tá? Veja bem que o falecimento da Iracema deu uma verossemelhança com a dizimação dos indígenas, tá? O nascimento dessa criança, o Moacir, o filho da dor, são todos os brasileiros que naquele momento foram filhos da dor de abandonarem sua pátria e, por conseguinte, essa chegada e essa civilização europeia que tomou o espaço. Por quê? Observação 2 aqui, Martim Moreno realmente, como eu falei lá no comecinho, foi um cabo português que colaborou na civilização do Ceará e na fundação do estado do Ceará. Isso é um dado histórico. Há hoje algumas estátuas de Iracema espalhadas pelo Ceará, são 4 estátuas, e ela ainda é vista como uma deusa que perdeu a vida para colaborar com essa nova civilização, ok? Ela deixou sua pátria, deixou sua essência para poder, em nome do amor, colocar aí a criança no mundo. Outro fato muito importante, tá, pessoal? Essa obra, Iracema, ela já foi tema de música de Chico Buarque, a música Iracema Voou, e ainda é uma das obras que, fora do Brasil, representam bastante o que foi um momento ali, óbvio, né, de forma mais emblemática, de forma mais resumida, o que foi o momento da chegada dos europeus e dessa civilização europeia tomando espaço e tomando esse território cultural que era dos indígenas, né? O Martim ele foi mais conhecido agora como o europeu desbravador, o que fundou a civilização, do que Iracema, que até então era deusa, até então ela era a aventureira, era a deusa daquela aldeia indígena. Ela que era a figura principal dentro da história onde o Martim ocupou seu nome. Veja bem, a ideia é que sai de cenário indígena e entra o europeu no Brasil. Iracema dentro de eixo temático de educação na sua redação, porque o quanto que o brasileiro ainda desconhece, tá? A contribuição ou essa dor, né? Essa perca cultural aí da dizimação indígena. E segundo ponto, quando se trata de minoria social, obviamente que é muito ligado à questão aí da construção histórica do Brasil, da condição atual dos indígenas, do quanto que de como e quanto se formou essa população do Brasil hoje, que é muito miscigenada, tá bom?
Obrigada por hoje, espero ter colaborado. Deixe aqui o seu comentário se você já leu essa obra. Se você não leu, tome nota dos pontos mais importantes, tenho certeza que você consegue utilizar na sua redação. Ativa o sininho para receber o nosso material inédito de segunda a sexta. Dá uma curtida nesse vídeo se fez sentido para você e até a próxima. Vai lá, gabarita essa prova.